sede da Arteplan, que faz parte do Grupo Dreamers. E o bate-papo é com Gláucia Montanha. Vem comigo! Gente, a Gláucia tem muitos anos de carreira. Eu lembro quando a Gláucia atuava como diretora de mídia, depois passou muito tempo também na parte de dados, até assumir há 2 anos a presidência aqui, né, como CEO da agência Arteplan. Me conta um pouco sobre essa trajetória e principalmente o que você acha que foi mais determinante para você chegar nessa cadeira de CEO, principalmente aquela jovem sonhadora lá atrás, quando começou a faculdade. Queria que você me falasse um pouco sobre essa carreira. Ele é uma mistura de sentimento. Eu costumo brincar que eu cheguei mais longe do que eu previa. Porque eu vim de uma família super simples, algumas pessoas sabem toda a minha história, mas em resumo eu saí de vendedora de coco à carreira que eu tenho hoje. E é muito engraçado porque ela nunca foi planejada, ela foi conquistada. Eu acho que tem uma grande diferença, porque todas as vezes que eu estava na minha profissão, que eu fui crescendo, ela acontecia porque eu estava muito feliz com o que eu fazia. Então, é muito interessante, porque quando eu olho toda a minha formação, ela talvez fizesse sentido a cadeira que eu estou hoje, né? Porque eu fiz processamento de dados, depois eu fiz comunicação, fiz administração e cheguei a essa cadeira. Então, quando eu olho isso hoje, falo, faz sentido as minhas indecisões, as minhas escolhas do passado. Então você vê que a vida ela é muito acima do que você vai trabalhando e conquistando. Então ela não foi planejada, mas ela foi conquistada. Então eu fico muito feliz quando eu olho para trás e se eu encontrasse aquela Gláucia de antigamente, eu falo assim, não fica confusa que vai fazer sentido. Isso é super importante. É super né? importante. Agora, a Arteplan é a maior agência independente do Brasil e tem conquistado muitas coisas, né? E nessa sua gestão, muitos clientes chegaram também, né? Tem uma super novidade aqui que acabou de ser anunciada aqui, é a conquista de Movida. Como você enxerga essa vinda de novos clientes e esse momento que a agência está? Estou há 2 anos nessa cadeira e a gente fez um projeto, né, de 3 anos, um planejamento. E é muito interessante porque a primeira sensação que você tem quando você está no momento que a gente está hoje é que você fala, deu certo. A gente não era tão maluco. Então, assim, fez todo sentido. E é muito legal porque os reflexos estão vindo agora, mas tem um trabalho invisível de 2 anos. De mudanças que a gente fez, decisões, formatos, entregas. Então, uma coisa que foi muito bacana, porque a primeira coisa quando a gente chegou, obviamente todo mundo quer conquistar cliente, mas a primeira coisa ele foi muito sobre os nossos clientes vão estar felizes primeiro. Então ele foi um crescimento muito de dentro para fora. Então agora quando todo mundo vê, e quando todo mundo está vendo, todo o reflexo que a gente está tendo, ele é muito fruto do que a gente foi fazendo aqui para dentro. E a agência mudou um pouco, né, com relação até ao posicionamento. A agência sempre pensou muito nas estratégias dos clientes e continua pensando, isso é super importante, mas hoje eu vejo que também está investindo bastante na parte criativa. Me conta sobre isso. A criação, ela é o nosso produto final, sempre foi. Em alguns momentos, no nosso mercado, a gente foi trazendo novos layers, né? Dados é super importante, aí teve uma conversa de negócios, tem uma conversa de digital. Então, se a gente for olhando, a gente foi trazendo uma série de novos serviços e em alguns momentos a criatividade ela foi ficando mais distante. A gente foi ficando tão exato que a gente foi deixando a criatividade. Não estou dizendo Arteplan, o mercado como um todo. E o que a gente começou a perceber é que esse é o produto final da agência. No final do dia, a escolha de uma agência é obviamente que ela passa pelas agências que têm dados, que ela tem produtos, que ela tem e-commerce, que ela tem performance, mas o produto final precisa ser criativo. E a gente começou a ressignificar a criação. Que a criação ela está no produto final, mas ela está em todas as formas que você entra. Ela está numa conversa de negócio, ela está numa estratégia de mídia, uma estratégia de marca, olhando com criatividade. Então a gente voltou a valorizar a essência do que nos trouxe até aqui. E é muito engraçado, né? Porque assim, a gente evolui, e a gente para e fala, calma que eu me perdi, deixa eu voltar com o que é importante. Então o que a gente fez no final do dia foi trazer luz para aquilo que sempre foi importante. E nesses 2 anos que você está nessa cadeira, mas já tem um pouco mais de tempo dentro do grupo, né? O que foi mais determinante, mais marcante para você? Para mim, eu tive momentos marcantes. O primeiro deles foi o grupo acreditar. Então, quando você vem com uma ideia, com um plano, a gente fez um plano ali de 3 anos e o grupo comprou. Então, a primeira coisa, quando você chega num grupo, eu fui uma das primeiras mulheres, né, a chegar
no board do Grupo Dreamers e fui muito bem recebida. Então, a primeira coisa que me marcou foi isso, foi essa empatia deles receberem e deles realmente quererem apostar. Depois, o que me marcou foi eu começar a trazer gente para cá mais apaixonada do que eu. Então, essa é uma coisa muito bacana, porque a gente fica procurando pessoas muito iguais a você e no final do dia a beleza não está nesse lugar. E a terceira que eu diria para você que mais marcou é o momento que a gente está. O momento que a gente está, obviamente que pelas conquistas, mas pelas pessoas. Hoje eu olho para o time e ele fala assim, eu trabalho com todo mundo que eu gostaria de trabalhar. E são fases mágicas que você tem na vida, né? Então, assim, quando você começa a lembrar da sua vida, tem momentos que você fala assim, nossa, aquela fase que eu tinha aquelas pessoas. Então, hoje eu olho pra gente e falo assim, não tem ninguém que eu não gostaria de estar. Então, este sentimento, ele me preenche de um jeito que eu acho que ele é reflexo do que a gente faz. Porque quando a gente entra na sala e você tá com as pessoas que você queria estar, tudo flui. Diante de um público, porque a gente tem esse público interno, que é muito importante, que precisa trabalhar estimulado e principalmente a favor dos clientes e de uma filosofia da empresa. Qual é o papel do CEO nesse cenário? Eu te diria que tem alguns papéis. O primeiro deles é muito desafiador, porque você acha que liderar, a gente é muito focado em liderar e esquece em inspirar. Então a primeira coisa é, todo dia eu me pergunto, será que eu inspiro alguém? Então, eu acho que esse incômodo de você procurar inspirar as pessoas. O segundo, por incrível que pareça, é nunca sair do jogo. O que eu digo isso? A cada conversa de cliente, eu quero participar de todas que eu puder. Porque senão, se você se afastar do jogo, do dia a dia, do contato com o cliente, ficar só na função administrativa, você começa a errar. Porque você começa a errar em cima de seus sentimentos e não de quem está na ponta. Então, uma das coisas que eu procuro fazer muito, que eu acho que é o nosso maior desafio, é não me deixar a parte interna, a parte de administrativa, a parte de gestão que não é com o cliente, me distanciar. Porque eu percebo muito isso, assim, chega uma determinada hora que você está tão interna, que você está cheio de opinião. E a realidade de quem está ali todo dia é outra. Então o meu desafio todos os dias é como é que eu inspiro e como é que eu não perco o dia a dia, que é tão importante para eu continuar fazendo as mudanças e continuar aprendendo e crescer. E a terceira que eu acho muito legal é a troca, assim, cada conversa que eu entro e tem alguém diferente na sala, é você, de fato, parar e estar presente para entender o que aquela pessoa pode trazer para você. E cada reunião que eu entro, eu descubro que tem uma pessoa muito brilhante que eu não conhecia. Então, são muitos desafios, mas eu acho que no final do dia, assim, é não deixar de continuar jogando. Porque se você parar de jogar e virar só técnico, eu tenho a sensação que eu vou perder. Tem alguém ou algo que te inspira? A gente falou bastante de inspiração e o quanto você se preocupa em ser uma pessoa inspiradora, mas o que te inspira? Eu vou dizer uma coisa para você, assim, eu não tenho uma pessoa específica, eu tenho as atitudes em pessoas que me inspiram. Então você fala assim, você tem uma figura? Não, porque é muito difícil você tangibilizar a inspiração numa única pessoa. E é até injusto, né? Porque acho que você joga uma responsabilidade para aquela pessoa que ela não merece. Mas eu tenho algumas pessoas na minha carreira que são mulheres, homens, que você fala, poxa, o jeito que ele faz isso, o jeito que aquela pessoa faz aquilo, tem. Mas no final do dia, o que mais me inspira é quando eu chamo o time para dar uma notícia e as pessoas olham para você e acreditam em você. Então, esse sentimento de alguém acreditar em você, para mim é muito inspirador, porque você não pode fazer dar errado. Então, porque as pessoas acreditam. Então, o sentimento das pessoas acreditarem em você me inspira muito. Porque é como você tá em casa, né? Seu filho tem certeza que você vai resolver qualquer problema. Né? Qualquer problema que você chega em casa, seus filhos trazem, eles falam. Então, esse olhar de eu acredito em você é emocionante para mim. Gláucia, você, CEO de uma agência independente, a gente sabe que muitos grupos internacionais estão presentes aqui no Brasil. Como é que você vê a vantagem de ser uma agência independente e também, na verdade, a agência Artiplan mira um cenário internacional? O cenário internacional ele é uma realidade porque tem uma coisa que eu brinco. Eu achei que eu ia usar menos inglês vindo para cá. E é uma loucura. Eu uso muito mais do que nas minhas trajetórias multinacional. É uma loucura isso. Porque hoje os clientes, assim, hoje você atende o cliente em qualquer lugar. As ferramentas são tudo globalizadas. Você não tem mais, assim, tá tudo aberto para todo mundo. O sistema é aberto. Então eu diria para você o seguinte, hoje, para você ter uma ideia, a gente tem aqui 30% dos nossos clientes que são clientes que têm
serviços fora, que tem aprovações fora. Então a nossa vida acontece nesse lugar. Então não tem mais uma diferença. Antigamente você tinha uma diferença que era acesso a ferramentas. Então eu fiquei muito tempo do outro lado, numa multinacional, então você tinha ferramentas que praticamente eu poderia me exibir. Hoje não, hoje está todo mundo aberto. Você tem uma coisa ou outra, mas você tem isso de um outro lugar, de um outro jeito, então está tudo muito aberto. Então não acho que isso seja uma coisa que a gente mire. É uma realidade, se tiver cliente a gente está atendendo e está tudo certo. Então aqui não é um problema e também não é uma vantagem ou desvantagem. Qual é a vantagem de ser nacional? Eu me sinto grata. Existem várias, eu me sinto na verdade assim, muito sortuda. Porque existem várias situações do dia a dia que eu viro e falo, eita, que ainda bem que a gente é independente, que a gente pode resolver isso. Assim, a independência, a autonomia e a agilidade de decisões é uma loucura, eu nunca vivi isso. Então, no final do dia, o que eu imaginava que antes poderia ser o meu exibicionismo de ferramenta, hoje é isso. Então eu diria pra você que assim, é uma delícia, eu me sinto grata e me sinto presenteada de estar numa empresa independente. Você sempre foi muito apaixonada por dados e números também. Isso você acha que alavancou na hora de você chegar na cadeira de CEO? Eu acho que ele ajudou, mas eu acho que ele poderia ter atrapalhado muito se eu não tivesse pessoas do meu lado que fossem mais humanas. Porque como a minha cadeira sempre foi muito exata, então é muito fácil eu querer puxar você para uma conversa executiva. Eu brinco muito com o nosso CCO, um dos nossos CCOs, que é o Monte, que eu falo assim, eu estou o dia inteiro puxando ele para a cadeira executiva e ele me puxa para a cadeira criativa. Porque no final do dia, esse exercício é que é a beleza. Então ajudou, obviamente, porque você analisa muito rápido, você toma decisões, você tem um olhar de resultado, mas ao mesmo tempo, se você não tomar cuidado, ela te distancia do produto final. São muitos anos de carreira, muitas transformações também no mercado. Se você fosse pontuar uma única ou um fato mais marcante nesse período de transformação da publicidade, da comunicação no Brasil, qual seria? Eu não sei se eu tenho assim um período para te dizer. Eu diria para você que eu acho que assim, sem dúvida nenhuma, quando o digital veio, foi uma disrupção. Foi muito disruptivo aquele momento. A IA começou a vir uma coisa da gente se assustar com isso. Então não tem uma coisa assim que eu achei que foi uma grande mudança. Para mim a maior mudança, na verdade tem uma que você me fez lembrar agora. A maior mudança é você entender que as pessoas decidem, assim, a audiência ela está em movimento. Então, antigamente, os dados eram muito mais fáceis. Você poderia dizer, não, o público ABC, a mulher não sei o quê, a mulher solteira, a mulher não sei o quê. Hoje você não pode dizer nada, porque uma pessoa ela é quem ela quiser ser em várias vezes no dia. Eu até brinquei hoje, né, que a gente estava falando sobre o que mudou. Aí eu falei, a gente tem muitos dados e precisa ter muito cuidado quando você analisa uma audiência. Porque vamos pegar um dia nosso, vou exercitar aqui rapidinho. Você sai de casa, você olha o trânsito, aí você pega um aplicativo, você pega transporte, no meio do dia você lembra que você esqueceu de comprar um negócio para sua casa, corre rapidamente ali para comprar, aí você usa um aplicativo de comida ou não, aí você pesquisa uma matéria, resolve um problema, e aí no final do dia você lembra que você está com dor nas costas e precisa comprar um colchão. Então se eu não tomar cuidado, eu vou passar o dia te vendendo coisa, mas a sua necessidade de verdade é a dor nas costas do colchão. Então a gente falou assim, como a gente não pode classificar mais as pessoas? Então, para mim, a maior disrupção nossa é sobre entender a audiência. E aí quando eu falo isso parece técnico, mas não é. É sobre entender de fato as pessoas e o consumidor com quem a gente está falando, que essa pessoa pode ser quem ela quiser, quando ela quiser, e ela não está mais em caixinha. Isso para mim foi disruptivo. Para mim que teve a formação de pesquisa, que é assim, qual o target que você quer? Vou simular ABC, não sei o quê. Isso não funciona mais. Então, para mim, esse é o que mais todas as vezes me pega e falo, caramba, como mudou. Falando de Artplan, quais são os próximos passos dessa agência tão especial no mercado, tão tradicional também, e que a gente vê aqui, eu comecei falando que estamos numa nova sede, a agência vive num bom momento. Como você projeta o futuro da empresa? Se eu tivesse falado de futuro, a gente precisa... Tem uma coisa que a Artplan tem, na verdade, que eu gosto muito, que é o NPS. Então a gente precisa manter o nosso NPS com os clientes. Eu acho que mais do que olhar para fora, é cuidar de quem está dentro. Então, nossos maiores desafios é manter as nossas entregas, é continuar valorizando os nossos clientes, olhando para o mercado, obviamente, que sempre vai ser o desafio, mas não é esquecer. Então, é manter o nosso NPS, o primeiro desafio que eu vejo como presente e futuro, entregar, continuar entregando e não perder um jeito que só a Artplan tem. A Artplan tem um jeito dela ser humilde,
dela ser uma agência que ela é querida em todas as rodas que você vai. Então a gente conquista isso e tem sido muito legal. E eu tenho recebido muitas ligações de presidentes e CEOs de outra agência nos parabenizando por esse momento. E uma das coisas que eu sempre devolvo, ainda mais quando a gente vai dividir conta, eu falo, olha, conte comigo para ser leve, para ser sempre respeitoso, mas acima de tudo divertido. Então, se você perguntar assim, o que você gostaria daqui a 3 anos, quando a gente estivesse sentada, eu poderia te dizer o seguinte, a gente continua humilde, a gente está leve, a gente tem respeito e a gente está se divertindo. 2024 está acabando, estamos aqui em novembro gravando essa entrevista. Foi um ano muito, assim, positivo. Vocês cresceram esse ano e quanto vocês pretendem crescer em 2025, falando em números? Olha, a gente cresceu muito. Nos último semestre, a gente conquistou 4 ou 5 contas muito importantes no mercado, né, clientes. A gente cresceu dentro dos nossos clientes, que eu acho que foi o fundamental. Então, primeiro semestre foi muitos nossos clientes. O segundo semestre ele foi reflexo do trabalho dos nossos clientes, porque no final do dia não adianta você conquistar clientes se os daqui não estiverem felizes. Então, a gente está vivendo esse processo. Então, foi um ano muito incrível. No começo do ano, eu fiz uma live na agência, uma live meio presencial, e eu falei assim, gente, vocês estão preparados para os melhores anos da nossa vida? E eu diria que eu acho que a gente é muito bem cuidado, assim, por Deus mesmo, por energia, por que as pessoas acreditarem, porque Ele está sendo. Então, 2024 eu termino com um ano de muito agradecimento, um sentimento de gratidão de verdade e genuíno para as pessoas que concordaram e compraram isso desde o começo. Então, hoje, se eu pudesse, assim, eu queria poder abraçar cada pessoa no final do ano e falar obrigado porque você acreditou. E hoje, quando eu olho pela agência, eu vejo que as pessoas acreditaram. Então, no final do dia, para mim é sobre isso. E 2025 vai continuar nessa onda de crescimento? 2025, eu acho que toda vez que você mira crescer, você esquece de manter. Então, eu diria para você que 2025 a gente quer manter exatamente como as coisas estão indo esse ano, que se a gente manter, a gente vai crescer. Porque você não vai perder não é a busca pelo crescimento o tempo todo, é a busca por ser relevante e ser grande para quem já está com a gente. E aí, obviamente, que isso vai ser reflexo de um mercado que vai olhar para isso. Muito bom, Glaucia. Parabéns por todos os trabalhos, pela gestão na agência. Obrigada por me receber aqui. Sucesso sempre para vocês. Eu queria te agradecer pelo trabalho incrível que vocês sempre fazem, toda vez que eu vejo o conteúdo de vocês e por sempre apoiar a agência. Obrigada pela visita. E que a gente possa fazer mais uns 5 encontros desses no ano que vem. Com certeza. Obrigada. Obrigada.